será que esse exagero ele não é importante para que a gente esteja, como, por exemplo, estamos fazendo agora, dois homens falando sobre Eu esse acho que assunto? ele tá transbordando. Nos movimentos LGBTs, no movimento negro, no movimento feminista, porque a esquerda hoje é identitária, né? Mudou de foco. Antes era o proletariado, que era visto como explorado econômico, aí a partir do momento que o capitalismo melhorou a vida do proletariado ao longo de décadas, os intelectuais da escola de Frankfurt falaram, isso não é teoria da conspiração, não. Vamos mudar o foco. Nós vamos demonizar o capitalismo em si para o proletariado. E todo mundo vai ser oprimido agora. Toda minoria é gay, é mulher, é negro, é aleijado, é o feio. O feio sou eu, não chegou na minha parte ainda. Então você cria um dissenso, uma divisão social nesse sentido, baseada em questões justas a princípio. Ninguém é idiota dizer que os negros foram oprimidos, que as mulheres foram oprimidas, que não os gays foram oprimidos. Todos foram. Sim, evidente. Não, sim, achei que... Isso é histórico. Só que achei que você tinha dito limite. que ninguém seria louco de dizer que foram oprimidos. Que não foram. Mas hoje estão passando o limite. E aí você está demonizando a natureza humana em nome de algumas pessoas, ou várias que sejam, que são preconceituosas, que são machistas, que são racistas. Só que aí você cria termos como racismo estrutural, que eu detesto esse termo. Fala que o brasileiro é intrinsecamente racista pela exclusão social. Não é. Racismo, por exemplo, é você discriminar alguém pela sua cor, pela sua etnia, de maneira direta e objetiva. Isso é raro no Brasil. Você tem uma exclusão social ligada à negritude, porque os negros foram colocados, depois da escravidão, na marginalidade. Isso é um racismo histórico. Mas são linhas muito finas. Mas essas linhas são apagadas pelos movimentos identitários. Mas aí os movimentos identitários, eles têm uma responsabilidade de dar luz a essas questões. E os estão dando trevas, muitos deles. Mas exageros, eles às vezes são necessários para que a gente traga essa discussão. Mas não são, às vezes, eles estão sendo sistemáticos. Pega um cara do movimento negro e conversa com ele. Na maioria das vezes vai falar que a linguagem como termos como denegrir ou humor negro, que não tem nada de racistas, são racistas. Ele acha que o racismo nasce na base da estruturação cultural, da educação cultural do indivíduo. Não é bem assim. Você pega, por exemplo, a gente está falando de racismo, beleza. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Tem uma frase que o meu ex-produtor detestava que eu falava e falo sempre. O Brasil é, conseguintemente, o país menos racista do mundo. É diferente. Da onde você tirou isso, André? Da minha cabeça. Da minha percepção. Eu percebo. Rafael Bastos. Eu sei que é da sua Rafael Bastos. Se o país é o país mais miscigenado do mundo, porque as pessoas se cruzam, o país é o menos racista. Isso quer dizer que não existe racismo? Nunca! Nunca. Deixa eu concluir que esse raciocínio é maravilhoso. É lógico que existem pessoas racistas no Brasil, como existem homicidas, como existem sequestradores e estupradores. É a mesma coisa que você dizer, o Brasil, porque há sequestradores, estupradores e homicidas, é um país homicida. É o mesmo engano, entendeu? Quando você criminaliza toda uma sociedade em sua estrutura, você privilegia, quem comemora são os verdadeiros criminosos. É lógico que existem preconceitos arraigados em você, em mim, em todos nós. Mas eu não vou deixar o movimento negro ou qualquer pessoa dizer que eu sou racista. Eu não acho que você é racista. Nunca vi você. Acho equivocado. Eu não. Acho equivocado quando você fala que o Brasil, por ser um país miscigenado, ele é menos racista que os outros. Miscigenado do mundo. Mais miscigenado, ele é menos racista que os outros. É menos racista que o Alabama, menos racista que a África do Sul, menos racista que a Dinamarca. Todos esses países são etnicamente dominantes. Você vê pela cor da pele, Rafinha Bastos. Você vai no Alabama, o cara que é preto é muito preto, o cara que é branco é muito branco. Aqui é todo mundo pardo, que cria mais confusão ainda. Quem que é negro no Brasil? Todo mundo é cafuso eu aqui. Eu entendo, Adri, você tem muito mais conhecimento do que eu e eu tô entrando num lugar que eu só posso perder, entendeu? Então, obviamente, você mesmo falando bosta, você fala com uma vontade tão grande que eu, com os meus argumentos medianos aqui, não vou conseguir combater. O que eu te falo é, tenho amigos negros e convivi a vida inteira, joguei basquete, na quadra de basquete não tem cor. Se o cara tá mais perto da cesta, se o cara vem contra você, não importa se você é cinza, preto, branco, amarelo, nada. Então assim, a minha vida inteira, os meus amigos sempre foram. Sim. E eu não tô aqui pra dizer, eu já tive amigo negro, por isso eu posso falar isso. Não é isso que eu tô fazendo. O que eu quero dizer, eu já vi muitas vezes esses amigos, eu moro no Rio Grande do Sul, que é um estado com poucos negros, eles serem... É o estado menos miscigenado do Brasil. Talvez um dos menos miscigenados, mas assim, Brasil.
Você fala que o Brasil não é um país racista, eu vi sistematicamente na vida dessas pessoas sendo excluídos, objeto de piada, no dia a dia um tratamento demonizando, pai dizendo não quero que você tenha filho com uma negra porque eu não quero um neto moreninho. Perfeito. São coisas que a gente ouve Rafael, pra caralho nesse país. Você é semi-idoso como eu. Eu também vi cenas racistas. Eu lembro que eu tinha um parente mais velho que era mulato. Eu tenho sangue negro na família. E ele era racista. Era uma coisa de piada. E existia o racismo fenotípico, que ainda existe, só que em muito menor escala. Aí você diz uma coisa que eu concordo. Aí você diz uma coisa. O exagero desses movimentos Agora deixei você falar porque você está concordando comigo. Não, eu tô concordando. O exagero desses movimentos racialistas, ou identitários, feministas, que seja, em algum grau, em algum momento da história, foi necessário. Só que aí é uma percepção minha. Nesse momento em que a gente já tem uma maturidade racial maior, embora exista, sim, uma associação à cor da pele e à pobreza por causa da exclusão histórica dos negros, esse sim é um tipo de racismo não estrutural, mas socioeconômico. Mas esse racismo fenotípico melhorou e melhorou muito. A gente nunca teve no Brasil, como tem nos Estados Unidos, uma política segregacionista clara. Mas, claro, você tem razão, existiu o racismo fenotípico, sobretudo com o negro mais retinto no passado. Hoje também existe, mas em muito menor escala, exatamente porque eles empurraram esses movimentos identitários para a quebra dos preconceitos. Hoje, isso virou uma bandeira histérica de muitos movimentos. Daqui a 20 anos, você vai ser um homem grisalho, inacreditavelmente com cabelo, vou fazer estranhíssimo, que você só vai ter cabelo no lugar do implante. É só aqui, vai ficar tudo careca. E você vai olhar pra trás e entender que o exagero desse momento também foi importante na luta contra o racismo. Eu acho que... Sabe qual que é o problema hoje? Eu acho que tem que exagerar. E vou dizer mais. Destruam todos os Carrefours. Se é que tem plural essa palavra. Você quer entrar nessa história? Eu não acho que foi necessariamente racismo aquilo. Me explica por que eu vou te dar o meu ponto de vista. Você que tem que explicar por que foi racista. Olha, primeiro, a gente está diante de um sujeito que foi brutalmente assassinado. Nada justifica isso, tá? Mas ele tinha um histórico imenso de violência. Ele batia na mulher com cabo de vassoura. Informação que os seguranças não tinham. E aí, tudo bem. Mas naquelas imagens, você vê o cara sendo indelicado com a mulher, você vê o cara dando um soco no segurança. Eles reagiram de maneira animalesca. Reagiram de maneira homicida. São homicidas, são assassinos e merecem ser presos por isso. Mas não há nada que corrobore a ideia. Pode ser que seja verdade. Que eles tenham agido daquela maneira porque são racistas. Aí sim, é uma complicação. Pode ser que eles sejam racistas, mas não há nada, nenhum elemento. Eles reagiram a um homem que estava sendo violento e grosseiro e vulgar ali, de maneira homicida, de maneira animalesca, de maneira baixa. É importante dizer isso, daqui a pouco deturpa o que eu estou falando. Mas colocar o elemento racial ali dá problemas por quê? Aí o Carrefour faz uma política, nós temos uma política inclusiva, racial. Não é esse o problema. O problema é que eles têm seguranças que eram péssimos, que eram violentos, que eram agressivos, que eram mal formados. Tá vendo? Quando você desloca o problema para um problema que talvez possa existir, você deixa de sanar o problema real. É esse o problema dos movimentos identitários que às vezes se equivocam e colocam racismo onde ele não existe. E não deixam a gente resolver os problemas reais que existem, como no caso do Carrefour, que é a questão do segurança mal treinado. Você gostaria de ouvir o meu lado maravilhoso dessa história? Eu quero, profundamente. Vou te explicar. Eu sinto que não tem como eu ou qualquer um afirmar, não tem como um ser humano afirmar que aqueles seguranças eram racistas antes daquele episódio. Eram caras que tratavam mal os negros, nem nada disso. Não tem como, é impossível. Ninguém conhece o dia a dia daquelas pessoas. O que eu te falo é que no momento que começa a violência e começa a agressão, não para pelo fato dele ser negro, pela impunidade de imaginar que aquele sujeito era um marginal. Então, assim, talvez eu fosse tomar 2, 3 tapas daquele segurança se eu tivesse agido daquela forma. Se você fosse negro, você não tomaria, é isso que você tá querendo dizer? Não, se eu fosse negro, eu teria sido surrado até a morte. Isso é uma especulação. Eu tô te dizendo, quando no momento que a violência começa, e talvez eu fosse mal preparados, entendo perfeitamente, agora isso não é justificativa para, no momento que a situação tá controlada, eu dou um passo a mais, porque aí vem um ódio e principalmente vem um sentimento de impunidade. Eu digo assim, ele sabe que ele está impune cometendo um crime desse. Mas era só pela cor da pele? Porque aquele homem é negro. Essa é a pergunta. É a única informação que aquele cara tem.
É a cor da pele. Naquele Ele momento. estava mal vestido. Naquele momento que ele parecia ser uma pessoa mais pobre. A cor negra poderia ser uma percepção de que o cara era mais pobre. Aí eu concordo com você. Mas é uma hipótese. Você não pode afirmar categoricamente que foi racismo. Mas você pode afirmar categoricamente. Pode afirmar que não é. Pois é, mas então por que as pessoas estão afirmando que é? Essa que é a questão. Me diz uma coisa, Essa que é a questão. Você pode afirmar uma coisa que aí a gente vai se conciliar. Aquelas pessoas eram monstros. Tá? Porque mesmo uma pessoa que seja eventualmente racista, ela não é necessariamente um homicida. Mesmo uma pessoa como esse antepassado meu, que era mulato e era racista, que era ridículo, que tem uma coisa meio vulgar em relação à cor da pele da outra, ele não era um homicida. Então aquilo ali é coisa de um monstro, de uma pessoa não só mal preparada, mas de um monstro. Concordo. Quer seja racista ou não. Mas te digo, se sou eu naquela situação do irmão negro lá, e você naquela situação, nós não teríamos morrido. Nós não teríamos sido surrados, não teria ido às últimas consequências. Se você desse um soco no segurança e gritado com a mulher, não teriam me matado. Porque teria uma preocupação, quem eu sou filho de quem, de que maneira esse BO pode cair nas minhas costas, pelo fato dele ser negro e estar vestido de marginal, ele vai lá e passa vestido, do limite. Com cara de vulgar, com cara de bandido. Não cara de bandido assim, não só porque ele é negro, não, mal encarado, tem uma série de coisas mas não importa. Mas é uma especulação. Eu tô especulando, mas eu vou te falar. Eu acho que esse tipo de coisa não teria acontecido se fôssemos eu ou você naquela situação. Não sei. Porque eu ou você, eu não teria dado um soco no segurança. Eu vou fazer o seguinte. Eu não teria gritado com a mulher. Você hoje vai no Carrefour, você vai dar um soco no segurança, aí você manda o vídeo pra mim e eu coloco no final Pegadinha, legal, vamos fazer. Aconteceu. Legal.